Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por fazer um cara ser demitido por me confrontar no saguão onde meu pai trabalha? Isso aconteceu na quinta-feira passada, a propósito. Meu pai é um dos executivos de uma empresa de tecnologia de mídia. Antes da quarentena, eu, 16, sempre estava lá depois da escola. É um prédio bem grande. Alguns dos escritórios estão fechados porque as pessoas estão trabalhando em casa, então não há tantas pessoas no saguão como antes. Minha mãe me deixou lá porque meu pai estava em uma reunião e íamos almoçar depois. Estou lá esperando no saguão com minha mochila e esse cara de longe continua olhando para mim. Ele está lá com outras pessoas. O saguão é grande, então sempre há outras pessoas que estão lá no intervalo para o almoço. Então ele vem até mim tentando ser amigável a princípio e depois pergunta se eu trabalho no prédio. É óbvio que eu não trabalho lá, então não sei por que ele perguntou. Todos os outros estão de terno com o crachá de segurança pendurado. Eu disse a ele que estou esperando por alguém. Ele diz que apenas os funcionários podem ficar no saguão por causa do Covid. É óbvio que é mentira. Eles não fizeram nenhuma regra assim. Mas ele não me deixava em paz. O segurança que estava na frente até disse isso para ele quando ele tentou pedir a ele para me acompanhar para fora. Ele parecia irritado naquela época e me disse que muitas pessoas sem teto já vieram mentindo sobre isso também, então para sair logo. O segurança disse a ele que eu tinha permissão para estar ali. Foi uma discussão de vai e volta por quase 10 minutos. Eu já estava muito irritado. Então disse a ele para cair fora de uma vez. Quando eu disse quem era meu pai, ele riu como se não acreditasse em mim. Meu pai me mandou uma mensagem então dizendo que ele está lá fora, então tudo que eu disse foi tanto faz. No carro, meu pai viu que eu estava bravo e depois que eu contei o que aconteceu ele estava me perguntando se eu me lembrava do nome do cara, se ele disse de que departamento ele é, o que ele estava vestindo. Eu só disse a ele o que me lembrava. Ele acabou descobrindo quem era e ligou para o supervisor dele. Eles demitiram o cara. Meu pai disse que o cara deveria saber melhor do que mentir ou causar uma cena daquele jeito no prédio deles. Ele me disse para deixar para lá. Eu só não achei que eles iriam tão longe com isso. Meu pai estava realmente bravo com isso. Eu continuo pensando nisso agora. Se eu não deveria ter dito nada. Ele estava sendo um idiota sim e eu estava bravo. No entanto, isso me faz um idiota por ter ajudado a demiti-lo? Não consigo deixar de pensar se o OP é uma pessoa de cor. A suspeita automática de um garoto com uma mochila ser sem teto e ignorar o segurança faz ainda mais sentido se o funcionário fosse racista. Isso também pode ser o motivo pelo qual o pai ficou tão bravo. Não sou. Entendo isso com todas as coisas acontecendo, mas todo mundo nesses cenários é branco. Provavelmente porque eu não estava vestido como se pertencesse lá, com um moletom porque estava chovendo mais cedo naquele dia e apenas roupas comuns. Todo mundo lá sempre é super profissional em ternos. Além disso, as pessoas geralmente têm seus crachás de segurança pendurados no pescoço, mas isso é apenas para poder usar os elevadores para subir. Isso não significa que você não possa estar lá no prédio se não tiver um desses. Atualização. Então, depois que eu postei pela última vez, tentei falar com meu pai novamente. Ele não queria me contar nenhum detalhe antes, mas admiti para ele que estava me sentindo meio mal com relação ao cara e não sei se foi extremo demais demiti-lo. Meu pai me disse que sente muito por ter adiado. O motivo é que eles obviamente não podem entrar em detalhes sobre um funcionário, já que é privacidade deles. Ele me disse, no entanto, que já tiveram problemas com ele antes e ele só estava lá há alguns meses. Quando contei sobre o cara, ele teve a sensação de quem era, só queria uma confirmação minha antes de relatar ao supervisor do cara daquele departamento. A decisão não estava nas mãos do meu pai, mas ele me disse que, desde que ele foi demitido, já tinha recebido muitas advertências. Não sei o que mais o cara fez. Tudo o que sei é que meu pai me disse que isso não foi a primeira vez que aconteceu. Da última vez que eu estava pendurado no saguão, algumas semanas atrás, esperando meu pai terminar o dia, o chefe da segurança, não o que estava lá no dia, conversou comigo porque nos conhecemos há anos. Ele me disse que ouviu falar do que aconteceu e está desculpando por não estar lá para dizer algo. Mas ele está feliz por tê-lo tirado porque, em suas palavras, ele estava louco pra caramba. Pelo menos agora sei que não foi por minha causa que ele foi demitido, quando parece que ele estava causando outros problemas também. Estou feliz por um dos comentários ter sugerido falar com meu pai sobre isso, então agora não me sinto tão mal pelo que aconteceu. Ele foi aberto sobre isso para que eu não me sinta culpado.
E não me sinto. Obrigado por todo o apoio nos comentários e por apontar que provavelmente não foi a primeira vez que o cara causou problemas. Vocês estavam certos. Eu estraguei muito e disse algo terrível para meu namorado quando estava bêbada e não sei como consertar. Antes de começar, só quero dizer que eu sei que estraguei tudo e sou a idiota aqui. Meu namorado é um ser humano maravilhoso que me ama e só merece o melhor. Ok, então, como eu disse, eu, 29, tenho um namorado maravilhoso, 28, e moramos juntos. Ele teve um pouco de dificuldade em encontrar trabalho, e ele começou um emprego no correio onde trabalha muito e trabalha de 40 a 60 horas por semana. Estou dizendo isso na próxima parte porque é necessário para a situação, mas eu ganho mais do que ele e trabalho menos horas do que ele, e estamos lutando com algumas finanças inesperadas agora e isso tem causado um pouco de tensão entre nós. Ontem à noite, fui a um bar com algumas colegas de trabalho e fiquei mais tempo do que deveria e cheguei em casa às 2h30 bastante bêbada. Meu namorado estava acordado me esperando e me disse que estava preocupado comigo e eu perguntei por que ele ficou acordado, e ele me disse que estava me esperando e que eu não deveria estar fora até tarde em uma noite em que tenho trabalho no dia seguinte. Eu não sei por que isso me irritou tanto, mas fiquei muito brava e disse a ele que ele não tinha o direito de me dar conselhos de trabalho, já que ele não tem um emprego de verdade e nem consegue pagar sua parte como um perdedor. Ele me disse que achava que eu deveria ir para a cama e me levou até meu quarto e me ajudou a tirar meus sapatos e vestido, e eu apenas fui para a cama e deitei para dormir. Mas a pior parte foi quando eu estava adormecendo, ouvi ele chorando no banheiro. Quando acordei de manhã, ele tinha ido trabalhar e agora estou no trabalho de ressaca, o que é péssimo. No entanto, eu não faço ideia do que dizer a ele agora. Ele deveria estar em casa hoje à noite, mas não sei o que posso fazer neste ponto para mostrar a ele o quanto sinto muito e o quanto o admiro e estava apenas agindo sob estresse bêbada na noite passada. Ele adora bife e batatas e também é um grande cinéfilo, então pensei em fazer bife e batatas para ele e alugar um filme, mas simplesmente não sei. Qualquer conselho seria apreciado. Atualização. Então, eu estava querendo escrever isso há 4 dias, mas fiquei completamente esgotada de toda a emoção. Meu namorado está trabalhando duro em seu emprego agora e está acumulando algumas horas extras, então pensei em tirar um momento para postar isso. Primeiro, algumas informações que deixei de fora da minha postagem anterior. Caso alguém não tenha percebido, não reajo bem ao álcool. Não tenho dependência dele, mas meu autocontrole e tomada de decisão não são bons quando estou bêbada e eu fico extremamente cruel e isso traz o pior de mim. Da mesma forma, tive um grupo de colegas que queriam comemorar uma promoção que uma de nós recebeu nos últimos 2 meses e domingo foi a primeira vez que qualquer uma de nós estava livre, então íamos apenas relaxar na tarde de domingo que acabaria antes das 22 horas. No entanto, uma má decisão levou a outra e todos nós ficamos coletivamente até às 2 horas da manhã bebendo. Segundo, eu disse o que disse por causa de um aborrecimento e aflição que tive com ele em relação a algumas decisões financeiras ao longo dos últimos 2 anos que estamos agora colhendo os benefícios. Ele tentou seguir seu sonho de trabalhar na indústria cinematográfica por 2 anos e chegou a um ponto em que só fazia trabalhos de meio período aqui e ali por 8 meses e então finalmente conseguiu um emprego em tempo integral. Isso secou nossas economias e toda a linha de crédito dele, e ele se envolveu em um acidente de carro recentemente e tive que dar a ele $5.000 das minhas economias para consertar. Nada muito extremo, eu estava apenas irritada que ele passou tanto tempo sem trabalho em tempo integral e irritada comigo mesma por não tê-lo pressionado mais. Ainda estou um pouco infeliz com isso e expressei isso de maneira muito insalubre. Estou tão orgulhosa dele por encontrar um emprego e tentar sustentar a gente. Agora para a atualização, li todos os comentários a tarde toda e então escrevi um mapa das coisas que queria dizer e esperei ele chegar em casa. Além disso, entrei em contato com meu antigo terapeuta e ele conseguiu encaixar uma consulta para mim na manhã seguinte, então liguei no trabalho no dia seguinte para encontrá-lo. Meu namorado finalmente entrou pela porta e perguntei se poderíamos conversar, e ele disse que eu podia, mas também tinha algumas coisas para dizer. Comecei dizendo que não tinha ideia do que dizer para expressar o quanto sinto muito, exceto que não deveria ter dito o que disse e o amo e o admiro pelo quanto ele trabalha duro. Também disse a ele que ia parar de beber e tinha uma consulta com meu terapeuta no dia seguinte. Também enfatizei o quanto eu apreciei ele ter me esperado e ter me ajudado a ir para a cama depois que cheguei em casa e como ele absolutamente não merecia o que eu disse. Ele me disse que eu realmente cobri os pontos que ele ia dizer.
Ele disse que ficou muito magoado com o que eu disse, mas ao longo do dia estava pensando e disse que foi tão fora de caráter para mim que ele realmente começou a se preocupar. Ambos os pais dele foram alcoólatras em algum momento da vida dele, mas ficaram sóbrios, e ele me disse que ia me dizer que eu precisava parar de beber e procurar um terapeuta ou conselheiro de controle de raiva, senão ele não poderia continuar neste relacionamento. Eu disse que achava que era um limite muito justo e sensato e faria o meu melhor para fazer o que pudesse. Então ele perguntou se eu poderia ser honesta e me perguntou se eu queria dizer o que disse. Eu disse a ele que estava sendo propositadamente cruel porque vinha de um lugar de frustração, mas eu estava tentando intencionalmente chateá-lo, então disse coisas terríveis. Ele disse que adoraria conversar comigo sobre aquele lugar de frustração, mas então não era hora para isso. Mas ele me disse que me perdoou e estava muito feliz e admirado por eu estar tomando as medidas certas para melhorar as coisas, e tivemos um abraço longo e adorável. Então tive uma consulta muito emocional com meu terapeuta e contei a ele tudo o que aconteceu, e ele me ajudou a mapear meus sentimentos e como expressá-los para meu namorado. A consulta foi ótima e tenho outra na próxima semana, mas ele acha que devo procurar um psiquiatra porque posso muito bem ter um problema de saúde mental não diagnosticado. Esse é o próximo passo, definitivamente. Na quarta-feira, tive uma conversa séria com meu namorado onde expressei as frustrações e ele me disse que meus sentimentos eram válidos e, francamente, ele ainda se culpa por não ter começado um novo emprego mais cedo também porque então a dívida do cartão de crédito dele provavelmente não estaria tão alta. E ele falou sobre como sempre se sentiu mal por ter me decepcionado com suas decisões financeiras por estar desempregado por longos períodos de tempo. Não vou entrar em mais detalhes, mas tivemos uma conversa realmente produtiva. Então é isso. Estamos dando passos e estamos nos comunicando abertamente um com o outro e parece que vamos ficar bem. Estamos nos aconchegando à noite juntos e esta manhã até tomamos banho juntos antes de ele ir trabalhar. Tenho alguns problemas de confiança, então tenho estado muito ansiosa ainda para que ele volte e diga, espere, na verdade não te perdoo, mas ele prometeu que vai ser aberto com o que sente, o que ele tem sido. Acho que vamos ficar bem. Eu sou o babaca por não voltar com minha ex porque ela terminou comigo achando que eu a traí? Eu, 20, e minha namorada, 25, estávamos namorando desde que eu tinha 18 anos, senti uma conexão com ela e ela foi minha primeira namorada, minha primeira vez e tudo mais. Nossa vida sexual era incrível e eu não teria trocado ela por nada. Mas alguns meses atrás, fui a uma festa de aniversário de uma amiga, ela estava fazendo 22 anos e minha namorada estava ocupada e não pôde ir, mas de alguma forma uma imagem me abraçando, a aniversariante. E observe que minha amiga é lésbica. É como se minha namorada tivesse esquecido, e vídeos de eu a levando nas costas até o bolo dela chegaram até minha namorada. Quando cheguei em casa, ela imediatamente me confrontou e perguntou se eu fiz alguma coisa. Eu disse que não e praticamente contei o que fiz e apontei que enviei mensagens para ela durante toda a noite em que estive fora e o fato de minha amiga ser lésbica. Mas ainda não foi o suficiente e ela terminou comigo. Para dizer o mínimo, fiquei com o coração partido e fumei um pouco de zaz e saí com alguns amigos meus para me animar e funcionou um pouco. Mas 2 meses depois ela entrou em contato comigo e percebeu que estava errada e queria voltar, mas eu recusei. Ela está me chamando de todos os nomes possíveis, dizendo que foi um erro e também confessou que dormiu com alguém na noite seguinte depois de terminar comigo e ofereceu até mesmo me dar um passe livre para dormir com outra pessoa e que está arrependida. E agora estou sentado e me perguntando se sou o babaca por não voltar com ela. Ela saiu para transar com outro cara. A justificativa dela foi uma besteira e ela sabia disso. Agora o novo cara não a quer. Agora ela quer voltar para o cara seguro. Não a aceite de volta, ela não é boa para você. Os nomes que ela está te chamando são porque ela se sente no direito de você, do seu apoio e ajuda. Ela merece o que tem agora, nada e ninguém. Deixe-a reconstruir sua vida sozinha enquanto você segue para coisas maiores e melhores. A atualização. Já se passaram cerca de 7 horas desde que fiz aquele post. Não consegui dormir porque o Reddit praticamente bombardeou meu celular com notificações e minha ex ainda está tentando me reconquistar. Recebi algumas mensagens perguntando quando eu e ela nos conhecemos e até me culpando e me acusando de não contar a história completa ou de dar a ela um motivo para pensar que eu estava. Então estou aqui para esclarecer um pouco. Apenas algumas horas atrás, depois do meu post no Reddit, minha agora ex-namorada também me confessou que estava mandando mensagens para esse cara desde que eu tinha 19 anos, mas no dia seguinte depois que ela terminou comigo, eles imediatamente começaram a transar e ficaram juntos.
Na verdade, conheço bem o cara e, para ser honesto, ele é um idiota. Costumava me intimidar quando eu era calouro no ensino médio e ele era um veterano. Principalmente fazia insultos sobre meu peso. Eu era um garoto gordo no ensino médio, mas emagreci rapidamente depois, e ele entrou em contato com ela e começaram a conversar. Mas então ele a traiu com outra garota e admitiu que enviou aquelas fotos para ela, apenas para causar confusão e fazê-la terminar comigo. Não vou mentir, ao descobrir isso, eu queria bater nesse cara, mas decidi ser a pessoa mais madura. Ela está implorando há horas e eu finalmente a bloqueei, me dando um momento de paz. Quanto a como eu e minha namorada nos conhecemos, talvez eu tenha ou não me infiltrado em uma festa onde havia álcool. Ela se aproximou de mim primeiro e eu fui honesto sobre minha idade na época, 17 anos, mas ainda conversamos. Nos tornamos amigos e eventualmente começamos a namorar alguns meses depois que eu fiz 18 anos porque ela e eu tínhamos interesses em comum e ela era fofa, então arrisquei. Começamos a transar no terceiro encontro e o resto é história depois disso. Mas durante nosso período de namoro, nunca flertei com outra garota, nem traí, e até compartilhei as senhas das nossas redes sociais para provar ainda mais minha lealdade, como ela queria, e vi as dela, mas nunca olhei muito porque confiava nela. Mas agora que a bloqueei, vou continuar a me curar e talvez depois usar esse passe livre como os comentários sugeriram, com uso ilimitado. Obrigado por todos os conselhos, posso atualizar isso mais tarde, mas se não o fizer, obrigado por todos os conselhos. Então, deixe-me entender direito. Ela estava se envolvendo com outro cara por um longo período enquanto vocês estavam juntos. Ela te acusou de trair com alguém que ela sabia que era lésbica e terminou com você por isso. Basicamente, ela te deixou e imediatamente ficou com ele e transou, e provavelmente ainda estaria com ele se ele não tivesse traído ela com outra pessoa. Este outro cara é um idiota que você realmente não gosta. Qualquer um desses seria motivo suficiente para cortá-la. Transar com alguém que você sabe que é um canalha é motivo suficiente para cortá-la. Terminar com você, especialmente por um motivo tão estúpido e claramente falso, ela estava procurando uma desculpa para ir pular na vara dele, é motivo para cortá-la. Ela passar tanto tempo claramente armando o próximo cara enquanto estava com você é motivo para cortá-la. Não vejo motivo para aceitá-la de volta, porém. Nem motivo para brigar com esse cara por ela, ela claramente não vale a pena. Você está melhor sem ela em sua vida. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.